Todo mundo conseguindo ver? Sim, sim, Sim. 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 Vamos lá, então. Deixa eu só pausazinho aqui. Bom, então, nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre a reunião da célula, que é a aula 2. E essa aula é muito importante porque nós vamos aprender de maneira como nossa igreja deve fazer um pequeno grupo, uma reunião de célula. Talvez vão falar, pastor, eu trabalhei na igreja, que lá eu fiz isso, lá fazia assim. Eu sei, irmão, parabéns, que benção e tal. Mas nós estamos agora num novo contexto de igreja, um novo país, né? Um novo desafio, e nós precisamos agora trabalhar com o nosso modelo de pequeno grupo para que se torne eficaz para a nossa igreja local. Então, nós vamos trabalhar agora com esse modelo aqui, tá bom? Então, a próxima aula nós vamos ler o capítulo 3 e 4. Acabei de falar para os irmãos, tá? E vamos começar então falando sobre o nosso pequeno grupo. Pequeno grupo dentro da igreja, irmãos, ele é muito importante. Começamos aí bem, né? Com comida, né? O pequeno grupo na nossa igreja, ele é muito importante, porque o pequeno grupo hoje é a base de sustento do nosso trabalho. Se os pequenos grupos falharem, toda a estrutura que nós estamos montando para fazer a igreja dá problema. Então, os irmãos, a partir de hoje, dessa aula, vão precisar de ter realmente uma postura diferente como um líder de pequeno grupo. Pastor, qual é o meu trabalho de líder de pequeno grupo? O seu trabalho como líder de pequeno grupo é ajudar o pastor a cuidar das pessoas da igreja. O pastor te chamou, te colocou, está confiando em você, para você ajudar o pastor a cuidar de pessoas. E quando esse cuidado acontece, toda a igreja é abençoada. Toda a igreja é abençoada. Então, é importante que nós façamos um pequeno grupo bem feito, para que as pessoas se sintam parte dele, tenham vontade de estar presente, participando de um pequeno grupo. Então, uma reunião do pequeno grupo bem feita, ela tem 6 partes, né? Coloquemos aí o lanche, nós vamos falar aqui, esse lanche, ele pode ser feito no início, ou ele pode ser feito no final. Vai depender da dinâmica da sua célula. Eu particularmente, gosto de fazer no início. Por que no início? As pessoas chegam correndo, trabalho, aquela agitação, aquela coisa e tudo. Então, ali tem um pequeno lanche ali. As pessoas chegam, vão sendo recebidas, é, vão comendo alguma coisa, se interagem, né? E logo depois, nós, então, damos início à reunião. Ah, pastor, eu gosto de fazer no final. Não há problema também. Você pode receber as pessoas, normal, né? E no final do pequeno grupo, você então serve um lanche para as pessoas poderem compartilhar. Qual é o problema de fazer o lanche no final? Por que que eu gosto de fazer no começo? Porque muitas vezes, quando termina a reunião, as pessoas estão com pressa para ir embora e acabam não comendo juntas, porque tem que ir embora rápido, e muitas vezes nós perdemos o alvo de fazer o pequeno lanche para as pessoas compartilhar. Por isso que no começo é bom, porque a pessoa chega nova ali no pequeno grupo. Então ela vai chegar como estranha e vai passar a reunião todinha como um estranho, lá no final interagir. Então, quando a gente faz no começo, já ajuda a quebrar esse gelo para a pessoa poder participar. Ok? Dúvida, algum comentário até aí sobre a questão do lanche? Pastor, como é que deve ser esse lanche da célula? Eu recomendo que cada pequeno grupo é, faça escala, né? Cada semana um ou dois irmãos leve o lanche, né? Não é bom o líder estar fazendo lanche toda semana, não é bom. A célula acomoda e o líder não é o faz tudo, o líder é o facilitador. Então, o bom mesmo é que ele faça escala. Pede um irmão para levar uma semana, ou dois irmãos, né? Ou pede cada pessoa da célula para cada um levar alguma coisa, né?
mas é importante ele fazer todo mundo se sentir participante do lanche do pequeno grupo, né? A célula não pode acostumar a chegar lá e toda a célula o líder fazer tudo. O lanche está pronto, está tudo organizado, porque o líder que fez. Não. A célula tem que participar desse momento, porque é uma comunhão de todos. Todos fazem parte disso. Tá bom? Se os slides não avançarem, vocês dão o grito, tá, gente? A segunda parte é o quebra-gelo. Esse lanche aí, geralmente, a gente demora 20 minutos, máximo 30, né? Máximo 30, né? Mas a cela tem duração aí de 1h30, por aí, mas suponhamos que esse lanche aí você faz ele com 20, 30 minutos, né? Depois tem um quebra-gelo. O que é o quebra-gelo, gente? O nome já fala, quebrar o gelo, né? Não é um jogo, não é uma brincadeira só. Na verdade, quebra-gelo é um momento de uma brincadeira que você pode fazer ali, ou de alguma coisa que você faz, para fazer as pessoas inicialmente que estão participando do pequeno grupo se interagir. Suponha que você vai falar sobre colheita, a colheita que Deus quer fazer, a colheita que Deus tem para você. Você pode levar ali uma semente, perguntar a cada um do grupo o que aquela semente significa, para que serve aquela semente, ou quebra-gelo, todo mundo começa a participar ali, e ali você faz uma introdução com esse quebra-gelo para entrar na reunião em si, né? Então é importante que todos participem disso, né? Cuidado para você não expor intimidade de ninguém com quebra-gelo, né? Então, tome muito cuidado com isso aí. Mas é aquele momento realmente de uma introdução, de um bate-papo, onde todos vão poder participar. Pode ser um assunto da semana, acontecer alguma coisa na semana que está todo mundo falando, você pode usar isso como quebra-gelo, e dali você fazer uma introdução para começar a, a reunião. Tá ok? Deu para entender isso aí ou não? Deu para entender isso aí ou não? Sim, Alguma dúvida pastor. sobre o quebra-gelo? Sim, senhor. Alguma dúvida sobre o quebra-gelo? Não? Posso ir? Sim. Vamos lá. Depois nós temos na célula, assim que você faz o quebra-gelo, agora vamos entrar no louvor e adoração. Dura aí uns 20 minutos, esse louvor e adoração. Por volta dos 20 minutos, o louvor e adoração. Pode ser menos? Pode, pastor. Você que vai articular o momento do seu pequeno grupo, né? Louvor e adoração. E aí, gente, o que é importante quando você vai fazer o louvor e adoração? Qual música se você vai cantar no louvor e adoração da sua cela? Me dá uma dica aí. Que músicas você vai colocar para cantar no pequeno grupo lá? Cantar no seu pequeno grupo da sua cela? Quais músicas você... Como é que você escolhe essas músicas? Me dá uma dica aí. Tem que escolher baseado no tema que vai ser falado, né, Hum. na célula. Mais alguma dica? Você vai fazer o pequeno grupo, você vai cantar as canções. Qual a dica que você faria com esse pequeno grupo aí? Mas vocês são líderes, tá? Líder conversa. Vamos lá. Eu também faço assim, pastor. Eu procuro sempre um louvor que tenha ali perto do tema, que é para através do louvor também já entrar no tema e ter mais assunto para falar do que vai ser falado. Amém. Isso aí é bom. Mas o que eu quero pedir? Além disso, Amanda, Jéssica, vocês participaram, é importante que você cante no seu pequeno grupo os louvores que são cantados na igreja. Que acontece muito. Muitas vezes a igreja canta umas músicas e no pequeno grupo canta outras músicas. Uhum. Então, qual é o melhor lugar onde as pessoas vão aprender as músicas da igreja? Os pequenos grupos. Você pode pedir uma lista para a ministra de louvor, lá, ali do louvor, que é Carol. Falou, Carol, me dá uma lista dos louvores que são cantados na igreja desse mês, né? Nós vamos, inclusive, vou sentar com o ministério, nós vamos definir umas músicas mensais. Me dá as músicas esse mês nós estamos cantando aí pro louvor. Ah, tem essa música aqui. Dá aquelas músicas que você vai escolher e vai escolher uma ou duas músicas para você cantar ali no momento de louvor e adoração do seu pequeno grupo, certo? Uhum. Como Sim. nós estamos, geralmente fazemos os pequenos grupos em apartamentos, né? Muito raro um pequeno grupo que faz uma casa.
que é que nós recomendamos na hora do louvor? Cuidado com a altura do som, evite fazer com que as pessoas cantem muito alto, batam o pé, pulem, né? Nós estamos no apartamento aqui, nós temos essa desvantagem, né? Então, o que é Uhum. ideal? Se tiver um violão, na cela tem gente que toca, pastor. Então, pega uma musiquinha ali, um tom mais baixo de voz, é um momento só de adoração mesmo, né? Evitem hinos que pulem muito, que celebrem muito, mais hinos de adoração. E se não tem um violão nem nada, toda célula, todo pequeno grupo tem que ter uma caixinha de som. Todo, isso é praxe. Onde você pega um telemóvel ali, coloca ligado ao Bluetooth e solta ali uma, duas canções, levando a célula a adorar, gente. Olha como é que isso é importante. É importante, irmãos, que você, como líder de pequeno grupo, ensine o seu pequeno grupo a adorar. Ensine o seu pequeno grupo a cantar. O que está acontecendo muito na igreja? A gente chega na igreja com louvor, a gente vai para a igreja e a igreja não canta, a igreja não adora. E por que isso não acontece? Porque lá no pequeno grupo, onde ela poderia aprender isso, ela não aprende. E na igreja vai ser Uhum. difícil ela fazer o que ela não aprendeu. Então é lá no pequeno grupo que a gente ensina ele a ser um adorador, né? Ensina ele a ser uma pessoa que adora o Senhor, louva a Deus. Você pode, inclusive, na semana, escalar alguém. Tem 3 pessoas no pequeno grupo. Já que você escolheu as canções que vão ser cantadas, já faça as cópias das músicas. Faça cópia, se for o caso, ou pede o pessoal para abrir o telemóvel e cantar junto ali, né? Uhum. Importante que todo mundo participe desse momento. Todos cantem, todos adorem, porque a adoração, além dela levar as pessoas à presença de Deus, ela prepara o momento da palavra. Ok, É, meus queridos? sim, Daí eu posso continuar. entendi. Vamos lá agora, vamos para o compartilhamento. Este momento é o que você dá oportunidade para os membros testemunharem as bênçãos recebidas durante a semana anterior, ou partilharem problemas que estejam a enfrentar, e também pode pedir bênçãos, orações específicas. Então, como é que você faz esse compartilhamento, né? Você vê que bonito aí, ó. Isso aí é uma reunião típica de pequeno grupo, né? As pessoas sentadas em volta, né? As pessoas sentadas de maneira que todo mundo vê todo mundo, e ali pergunta, como é que foi a semana? Que você tem para falar da semana? Como é que foi sua semana? Foi benção? Teve alguma dificuldade? Né? Olha que coisa importante. É a hora desse compartilhamento. Ah, minha semana foi uma benção, aconteceu isso e tal, tal, tal. É um testemunho, né? Semana passada nós oramos, Deus abençoou, aconteceu isso. Ó, minha semana não foi boa, preciso de uma oração nessa área aqui. O que o pequeno grupo vai fazer? Vai orar por essa pessoa. Vai fazer uma oração por ela, né? É um momento de compartilhar tanto bênção como algum problema. É lógico que o líder aí tem que ter sabedoria, né? Para a pessoa não se alongar demais, ficar lá falando 10 minutos, né? Então, você percebeu que a pessoa falou, irmão, nosso tempo está corrido, realmente, qual... Me fala assim, ou então fala em 2 palavras, como é que foi sua semana? Ah, foi assim, assim. Tem alguém que tem um pedido de oração específico? Tem. Então, esse momento é o de compartilhamento, aonde nós vamos tirar esse tempo agora para ouvir as bênçãos e também para orar por aqueles que realmente têm alguma situação. Ok, queridos? Lembrando que essa oração não é oração de imposição de mão, não é oração de quebra de maldição, não é oração de expulsar demônio, é oração de concordância. Nós chamamos o pequeno grupo para, junto conosco, orarmos por essa situação. Ok? Dúvida? Posso ir? Vamos lá, então. Aí entra o momento da edificação da palavra. Nós vamos agora ministrar a palavra. Os irmãos todos recebem a palavra, que geralmente a palavra é um reforço daquilo que nós pregamos no domingo, né? E nós vamos agora, como essa palavra já foi ministrada na igreja, você já tem uma ideia da linha que o pastor gostaria que fosse falado ali no pequeno grupo, né? É uma continuidade, que nós já aprendemos que as pessoas, muitas vezes, elas estão no culto, mas nem sempre elas absorvem tudo aquilo que ouviu no culto. E na semana já esqueceram. Então, agora é hora de reforçar aquela palavra que ela ouviu. Nós temos um tema novo, é hora de falar sobre isso também. E essa palavra, irmãos, ela vai durar no máximo, tá? Pode ser menos, no máximo 30 minutos. Não é uma pregação, tá? Não é um momento que você vai estar pregando. É um momento que você vai transmitir estímulo, ânimo, né?
ministrar em alguma necessidade das pessoas, proporcionar experiências. Então, como no pequeno grupo, não é o líder que fala sozinho, ele está ministrando a palavra, e quem ele escalar, ele vai estar ali compartilhando essa palavra, e geralmente com a participação das pessoas, no momento que as pessoas vão ouvir e vão falar. Por isso que é chamado de um estudo, né? Não é uma pregação. Pregação só um fala e outro escuta. E não, é um compartilhamento. Nós estamos conversando, todo mundo com a sua Bíblia, no telemóvel, papel, nós vamos conversar um pouco daquilo que nós estamos a ministrar, que é esse momento da palavra. Eu sempre recomendo que seja o líder que ministra a palavra, e ele faça também com que o co-líder faça isso. Se ele tiver na cela alguém que ele também está se preparando para ser líder, essa é o momento de começar a colocar essa pessoa para fazer isso. Você pode, inclusive, fazer o quê? Você pode, a palavra tem 3, 4 pontos, você pode deixar um ponto para ele. Olha, eu ministrei aqui, eu quero deixar fulano agora concluindo essa última parte. Então, você vai introduzindo essa pessoa que está começando na liderança a ter o hábito de falar, caso você assim queira, né? Mas é o momento de ter essa edificação através da palavra. Dúvida? Posso ir? Pode. Quais dicas, pastor, que o senhor dá para esse momento? Organize as cadeiras em círculo, né? É importante que todo mundo esteja em círculo, se a casa tiver condição de fazer. Receba o retorno do grupo, né? Sempre pergunte, conclusão a que você pode falar. Tente resumir as conclusões do grupo, né? Sonde aos membros do grupo se eles estão entendendo o que está falando, né? O pessoal fica muito brincando comigo, eu falo, o pastor fala sim ou não. Amém, irmãos? Por quê? Quando você faz isso, você está cobrando a resposta das pessoas que estão a ouvir. Tá ok? Vamos lá. Desafios práticos e avisos. O que é isso agora, pastor? Neste momento, o líder desafia o grupo a colocar em prática o que aprendeu naquele dia e dar os avisos necessários. Então, nesse momento, vamos supor, nós agora vamos, essa semana nós estamos falando sobre frutos do Espírito. Paulo até me mandou aí um material que eu vou passar para os pequenos grupos, onde faz um check-up para saber qual é o fruto que você tem mais necessitado. Então é hora de fazer isso. Você ministrou a palavra, os poucos minutos vai falar sobre o fruto do Espírito, agora no final da hora. Irmão, como é que andam os frutos? O que é que você está aprendendo? O que é que você está desenvolvendo? Qual fruto você acha que é mais necessário na sua vida que está a faltar? É a hora que você vai fazer a prática daquilo que foi estudado, ok? E também, após isso, da prática, você faz um fechamento ali, né? E se você sabe que no pequeno grupo tem alguém que não é cristão ainda, é o momento que você pode fazer um apelo, se essa pessoa quer ter uma experiência com Jesus, quer ter um encontro com ele, ter um desviado enquanto a pessoa está retornando, né? E fazer aquela oração final ali com um pequeno grupo. E nessa hora também, você dá os avisos finais. Quais são os avisos finais? Principalmente os avisos da igreja. A gente dá um aviso domingo, aí chega na semana, vamos supor que o seu pequeno grupo é quarta, na quinta. Você acha que essa pessoa está lembrando daquilo que foi avisado no domingo? O que vocês acham? O que vocês acham? Não. Eu acho que já esqueceu. Uhum. Então é hora do pequeno grupo reforçar, irmãos, olha, sábado agora nós temos um evento tal, na sexta-feira agora, irmãos, tem o culto na igreja, que é a nossa sexta-feira profética, sábado nós temos o evento tal, domingo é a nossa ceia do Senhor. É um momento de você incentivar as pessoas, estimularem, estar presente nas programações da igreja, que ela tá lá, não está nem lembrando. Nem lembrando, pastor, tem culto? Eu falei, tem, irmão, seu líder de pequeno grupo não me falou nada, não. Então é hora de reforçar esses avisos da igreja para fazer com que as pessoas não só fiquem na casa, mas também estejam no prédio. Então é hora de você dar os avisos que são importantes, né? Se nós estamos numa campanha, numa semana missionária, em alguma coisa nesse sentido, é hora que você faz a conclusão e faz o fechamento. Amém, querido? Nisso aí a sua célula terminou com 1 hora, 1 hora e 20, mais 1 hora e 20 por aí, está terminando o seu pequeno grupo. Todo mundo lanchou, todo mundo recebeu a palavra, todo mundo compartilhou. Amém? E agora, quem quiser ficar mais um pouco ali para conversar alguma coisa rápida, bem,
Se não puder, pode também ir. E aí eu entro numa outra recomendação. Gente, terminou o pequeno grupo, no máximo que você deixa as pessoas ali conversando alguma coisa a mais, é uns 10 minutos. Depois, dispensa o povo. Fala, irmãos, ó, na hora de ir embora, vamos embora. Por quê? Porque nós não podemos incomodar o anfitrião, né? As pessoas que vão têm que entender que a reunião ela tem hora de começar e hora de terminar, né? E já tive pequeno grupo aí que o pequeno grupo terminou às 10 e o pessoal ficou lá até 1 da manhã. Não foi em nossa igreja, né? Mas ficou lá até 1 da manhã. E o que que aconteceu com isso? Daqui a pouco começou a ter reclamação. Falou, ó, meu filho foi para pequeno grupo, chega muito tarde, minha mulher foi para pequeno grupo, não tem hora para voltar, meu marido vai para pequeno grupo, não sabe que hora que chega. Quer dizer, o líder tem que ter essa sabedoria. Se ele percebeu ali que no pequeno grupo tá tendo esse ultrapassar demais, tem que dar um toque. Muitas vezes eu faço lá na igreja, né? Termino o culto lá na igreja, o pessoal vai para a porta da igreja ali e fica ali, meia hora, 40 minutos, né? Eu chego e falo, ó, irmãos, ó, tá bom, vamos lá, por quê? Nós estamos num bairro altamente de moradia muito juntas, e qualquer incômodo ali com o vizinho, nós podemos criar um incômodo, e nós não estamos aqui para causar embaraço, nós estamos aqui para solucionar problema, e não para arrumar problema com a nossa vizinhança. Uhum. Aí nós temos que ter essa sabedoria. Entendido isso aí, meus irmãos? Entendi. Sim. Acho que também poderia ter, pastor, por exemplo, normalmente o líder é o anfitrião, a maioria das vezes. Mas o líder também sempre tem um co-líder, né? Uma pessoa que Ah, está sempre ajudando. exatamente. E é sempre ter essa combinação. Por exemplo, se eu sou anfitrião aqui em casa e eu tenho um co-líder, por exemplo, a pessoa que está me ajudando, um Tiago, um exemplo. Uhum. E eu tenho sempre essa combinação com ele, para quando acabar a célula, a pessoa que está na minha casa, que não sou eu, o anfitrião, chamar o pessoal, vamos embora, porque para não Bom, já ficar tipo acabou, assim, né? Olha, vamos trabalhar, amanhã é dia de trabalho, né? Tem que pra não descansar em ficar tipo moeda, como não é se o, isso? tipo, para não ficar o anfitrião falando assim, vai embora, porque Exatamente. Você é, vê que o colíder aí, é, ele tem uma combinar com função muito importante. para não pesar. Imagina, fui lá na célula, o mundo nem acabou, nem não é questão disso, é porque às vezes tem pessoa que vem, nunca se reuniu, então não tem oportunidade de fazer isso em lado Exatamente. nenhum, tá na hora do lanche, para não ficar uma coisa tão pesada, a outra pessoa está ajudando também nesse sentido. Mas vocês entenderam o princípio, né? Vocês são inteligentes. É muito importante isso aí, porque é o que eu falei, eu já tive em igrejas aí que o pessoal começou a fazer noite de pijama na cela. Toda sexta-feira, sai de lá 3 da manhã, né? Isso não pode acontecer. Não pode acontecer. Isso não é célula. Isso é outra coisa. Célula tem hora de começar, hora de terminar. Quer marcar outro dia para comunhão, fazer alguma coisa junto, fazer um... Amém, faça, mas a célula tem que ter isso aí, tá bom? Vamos lá então? Outras considerações. Quem leu o material tá fácil. Agora, quem não leu, vou ter que ler para vocês aí, né? Outras considerações, já falei. A reunião deve ter dia, hora e local definido. Evite cancelamento e mudança em cima da hora. Já falei sobre isso na aula passada. É lógico, irmãos, que existem casos excepcionais, mas geralmente a reunião tem dia, ela tem hora e ela tem local. Não fica mudando toda semana, não, que você bagunça seu pequeno grupo. Respeite o horário de início e respeite o horário de término. É bom olhar isso ainda mais quando nós lidamos com europeus, portugueses e tal. É um pessoal que gosta muito de obedecer essas regras, né? Uhum. É na reunião que colhe o que foi planeado previamente, ou seja, você não prepara a reunião na hora, você prepara toda semana para a reunião. Você já define lanche, você define a palavra que vai ser ministrada, você já define os louvores que vão ser cantados, você já define a dinâmica que você vai fazer. Ou seja, chega na hora do pequeno grupo, você vai colher o que foi preparado na semana. Muitas vezes a pessoa fala assim: ah, pastor, meu pequeno grupo não está acontecendo, porque você não está preparando a reunião, você está deixando para fazer a coisa em cima da hora. Aí, o que não tem preparo não tem retorno, né? Procure manter um ritmo constante. Isso gera confiabilidade do novato, ou seja, aquela coisa do líder marca a reunião daqui a um mês, minha célula daqui a um mês eu faço, daqui a um mês eu faço de novo. Não, célula tem que ter constância, igual aqui na igreja nós fazemos. Uma semana pequeno grupo, outra semana nós fazemos a reunião no prédio, né? Por enquanto. Se mudar, toda semana, fica um pequeno grupo, né? Mas é importante ter essa constância, a gente não pode ficar desmarcando coisas sem necessidade.
né? Sim. E a reunião de pequeno grupo deve ocorrer num ambiente de confiança, proporcionando a envolvimento de todos, né? Por isso que se for feito na igreja, o que eu sempre aconselho? Vá para uma sala na igreja lá, vá para um lugar mais reservado, para evitar de ficar aquela coisa de um culto, né? Então, realmente tem que haver uma coisa de confiança, de não muito formalidade, né? De uma coisa mais informal, né? Tá vendo aí essa foto? É bem, bem legal. No escritório isso aí, ó. Você faz uma reunião. Então, a reunião de pequeno grupo é isso, é aquele momento de ter essa confiança em que está sendo ministrado. Amém? Vamos lá, Amém. continuando. Aí eu quero deixar algumas dicas aqui para o líder de pequeno grupo. O que um líder de célula precisa para conduzir uma reunião atraente? Gente, uma reunião tem que ser o quê? Atraente. Atraente. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção dos irmãos. Eu guardo essa palavra, vou deixar para o final. Vou deixar para o final. Reunião atraente. Irmãos, nós estamos aqui para atrair pessoas ao encontro com Jesus. Nós queremos apresentar essas pessoas ao Senhor. Então, nós temos que preparar um pequeno grupo e um culto da igreja que seja atraente para os que não conhecem o Evangelho e até para os que conhecem, né? Mostrar para ele que nós temos uma maneira abençoada de buscar Deus, diferente, alegre, feliz de adorar o Senhor. Agora, como é que um líder faz isso? Você tem que ter um coração puro. O que é um coração puro? A liderança começa com a preparação do coração. Um coração que é puro diante de Deus é a condição única e fundamental para a liderança de uma reunião de célula. Sem um coração para Deus, a reunião poderá ser apenas rotinas e rituais enfadonhos. Então, um líder de pequeno grupo, a reunião começa com ele. É ele que começa a buscar o mover de Deus para quando o seu grupo acontecer, a vida que está nele flua no pequeno grupo. Um líder que não tem uma vida de oração, um líder que não tem uma vida de discipulado, um líder que não tem uma vida de palavra, ele não vai transbordar nada na vida de ninguém. Por isso que o coração dele não pode estar misturado, não pode estar magoado, chateado, estar envolvido com tantas outras coisas. Ele tem que estar puro com o Senhor, para quando as pessoas, então, estiverem na reunião dele, aquilo que está nele impacte a vida daquelas pessoas que estão ali presentes, tá certo? Segundo ponto, braços acolhedores. O que é isso, um braço acolhedor? Aí fala da estrutura de uma reunião. Assim como os braços reúnem e mantêm coisas juntas, uma estratégia de grupo pequeno provada ajudará o líder da célula a manter as pessoas reunidas, desde as boas-vindas e até a oração de encerramento. Embora o Espírito Santo possa guiar o encontro da célula de um modo inesperado, o líder tem a expectativa de ter um plano para a sua célula, ou seja, ele tem que, como um braço, acolher todo o pequeno grupo para que tudo esteja dentro de o seu controle ali. Não pode aquela célula tá tendo coisas, tá fora daquilo que ele planeou. Em pese, o Espírito Santo dirige o pequeno grupo, mas o líder de pequeno grupo tem que ter os braços acolhedor para saber que todas as coisas estão acolhidas dentro da sua liderança. Ok? Uhum. Vamos continuar. E nisso aí, para isso acontecer, a célula, ela tem esses três, a gente pode colocar um pequeno grupo com essas partes aí, ó. Eu já falei como é que uma reunião de célula acontece, mas olha que coisa legal que você pode fazer no seu pequeno grupo. O encontro. Coloquei aqui 15 minutos aqui, né? Esse encontro aí acontece após o lanche. A maioria das pessoas chega cansada em reunião de pequeno grupo, recebe a ministração da parte de Deus que motiva a participar. O encontro começa com quebra-gelo para aproximar o grupo e entrosar as pessoas que estão ali presentes. Então, voltando àquilo que eu falei naquela hora lá. Então, esse momento ali do compartilhar é o momento que você vai estar cumprindo esse primeiro passo no pequeno grupo, que é levar as pessoas a se encontrarem. Amém? A se encontrarem. É esse pequeno ponto, certo? Por exemplo, se você percebe na igreja que as pessoas, quando chegam na igreja, é um barulho terrível, né, viu? O pessoal chega assim, ó, aquela conversa, por quê? Chegou, estão encontrando, né? Aí o que eu faço? Dali 5 minutos antes do culto começar, 10 minutos, eu falei, irmãos, agora vamos
preparar para a nossa reunião agora, vamos começar o nosso culto, baixar a temperatura, porque o pessoal encontrou ali, como é que você foi semana? Vi, conversa com um e brinca com o outro, né? Isso é normal. Mas depois, vamos agora preparar. A exaltação, que eu falei, faz parte aí do louvor e da adoração. A cela tem um momento de exaltação, que é o momento de levar as pessoas a se exaltar na presença de Deus e a presença de Deus se manifestar. Depois nós temos a edificação, que tem a ver com a palavra, né? E também na cela nós temos o evangelismo, ou seja, o foco do nosso pequeno grupo, além de cuidar das pessoas, é também ganhar pessoas. Nosso interesse é que as pessoas do nosso pequeno grupo, elas tragam outras pessoas para a reunião. Elas motivem outras pessoas a frequentar essa reunião. A nossa reunião tem que ser tão boa que quem frequenta ela fala assim, não, tem que trazer um amigo meu para aqui. Eu tenho que trazer uma amiga minha para participar dessa reunião, porque aqui é muito bom. Ela tem que falar para a amiga dela, rapaz, estou indo numa reunião de pequeno grupo, que está sendo uma maravilha na minha vida, eu quero convidar você para ir. Porque talvez aquela pessoa vai ter resistência em um culto, né? Aqui em Portugal é até conhecido como uma seita, né? Mas ela vai ter muita dificuldade para ir numa reunião de pequeno grupo menor. Então, é muito importante isso aí, tá? Uhum. E aí, dentro dessa visão, nós precisamos entender que, além desse braço acolhedor, que eu coloquei esses pontos, que é o braço acolhedor do pequeno grupo, nós temos que também, o líder precisa ter pernas que suportem. O que é pernas que suportam, pastor? As nossas pernas dão suporte ao nosso corpo inteiro e permitem-nos andar, correr e pular. A facilitação da célula é dar suporte aos membros do grupo, capacitando a exercitar os músculos espirituais e aplicar a palavra de Deus em sua vida e ministrar uns aos outros. Então, um bom líder, ele é facilitador, porque ele encoraja, ele fala pouco durante a ministração da lição, ele mais pergunta, né? Ele bombardeia o grupo com perguntas, extraindo da informação das pessoas, leva essas pessoas a descobrir a palavra de Deus por si mesmas. Amém? Agora, os maus líderes não, ele tenta impressionar o grupo com o seu conhecimento e domina o estudo. Então, a célula não é um lugar de você derramar o seu conhecimento, o seu cara, não. Ali é o momento de você realmente estimular as pessoas a crescerem, a falarem, a se desenvolverem. Amém? Por isso que ele tem que ter essa credibilidade de pernas que suportem. Amém? Dúvida tem aí ou não? Uhum. Não. Quarto, ele tem que ter uma alma aberta, praticando a transparência. Gente, não tem coisa pior do que um líder hipócrita, um líder fariseu, né? Que prega uma coisa que ninguém consegue viver, né? Então, a primeira característica de um bom líder é que ele se nivela ao nível das pessoas nesse sentido, né? Ele mostra para as pessoas que ele também tem dificuldade, que ele também tem as suas lutas, que ele também tem as suas batalhas, que a alma dele está aberta, ele não está ali para ser melhor do que ninguém. Ele está ali, olha, eu estou aqui, irmão, com a mesma dificuldade que vocês têm, só que eu tenho vencido, e eu estou aqui para ensinar vocês como é que vence também. Então, o líder nunca pode chegar com aquele ar rompante de que ele é o homem espiritual, a mulher espiritual, que ele não tem problema, que ele é santo, que é aquela luta dos irmãos, mas ele não tem. Isso cria uma resistência no pequeno grupo. Ele fala assim, não vou nem abrir o coração, porque esse cara é santo demais. Eu fico até sem graça de falar o que eu sinto aqui, porque perto dele não sou nada, né? Então, essa tática eu uso muito no meu pastoreio. Eu sempre, quando a pessoa senta comigo para conversar no gabinete, vai conversar numa reunião comigo em particular, e ela chega toda armada, achando que, né, um problema de casamento, um problema com ela, eu falo, não, meu querido, vem cá, eu te passo também, vamos lá, eu passo essas lutas também. Passa, pastor, passo, irmão, e eu vou te mostrar como é que eu tenho vencido. E o que que faz? A pessoa, ela desarma, porque ela vê que a minha alma está aberta, eu não estou ali criando uma atmosfera de uma coisa que é inexistente. Uhum. Tá bom, meus queridos? Sim. Dúvida? Posso ir? Uma mente curiosa. O que é uma mente curiosa? Gente, a melhor coisa que tem num líder é ele extrair das pessoas perguntas, respostas, né? Então, bom, Jesus ele fazia muito isso, ele conversava com as pessoas perguntando. Então, o líder ele nunca dá respostas prontas, ele sempre pergunta. Essa semana uma pessoa me procurou e ela me perguntando, pastor, tal, acho que eu tenho que casar porque a esposa está querendo e tal, não sei se eu faço e tal. E eu fui perguntei, irmão, mas o que é que te impede? Já tem filho, já tem tantos anos. Eu fui perguntando, sei quanto tempo, eu moro tantos anos. É boa, a pessoa é boa. Mas o que é que tem pedindo então? Eu lembro que uma reunião que eu fiz foi com, acho que foi até com Augusto.
Nós estávamos numa reunião lá, um pequeno grupo, não sei, discipulado, e numa conversa com ele, não sei onde que foi. Nós fomos falar de batismo, e eu perguntei para ele, irmão, o que está faltando então para você batizar? Você já creu, você está entendendo. Fala do quê? Ué, pastor, então vou batizar, ué. Ele tomou uma decisão com a pergunta que eu fiz. Eu não falei, você tem que batizar? Não, eu fiz perguntas. E quando você faz perguntas, você faz as pessoas encontrar a resposta. Então, um líder eficaz, ele é essa pessoa que faz isso. Com o estudo que ele tem à mão, ele vai fazendo perguntas a essas pessoas para ouvir as respostas dela. Mas aí tem essa característica também. Ele tem que ter uma pessoa que está pronto para ouvir. Um bom líder ouve muito e fala pouco. Porque as pessoas falam muito, irmãos. E quando elas falam, você consegue, nas palavras dela, ouvir o que o coração dela está dizendo. E as palavras mostram muita coisa que as pessoas estão tentando disfarçar com atitude. As palavras falam muito, né? Por exemplo, na igreja acontece muito isso. Imagina uma pessoa que está lá na igreja, está lá frequentando a igreja e tal, ela fala, não, eu sou fiel aqui, tá, tá, porque ela fala assim, você não está sentindo que a igreja está diferente demais, não? Quando a pessoa vem com essa conversa, a primeira pergunta que você faz para ela, por que você está com essa conversa? O que você quer dizer com essa pergunta? Ou seja, com a boca dela, ela está dizendo que ela está tendo uma ervazinha no coração dela, daninha, que está crescendo, e ela está querendo colocar para fora. Então, quando você ouve a pessoa falar, o que ela está dizendo, tem muita coisa que está no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, não é verdade? Então, por isso que o líder precisa ouvir as pessoas, ter ouvidos abertos. Amém? E depois que ele ouve a pessoa, agora ele vai falar com a pessoa, sim ou não? Aí a língua dele tem que ser a língua o quê? Encorajadora. Amém? A língua pode encorajar ou desencorajar ou até mesmo destruir. O líder de pequeno grupo deve escolher as palavras que encorajem. Em Provérbios lemos: do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz. Provérbio 18, 20. Então, o líder, gente, ele sempre tem que ter uma palavra encorajadora, né? Ele está ali no pequeno grupo, né, e tal. Eu faço muito isso. Eu estou fazendo uma reunião e, de repente, eu abro a reunião para resolver um problema com a liderança. Aí vem um líder e joga um monte de problema. Eu falei, irmão, você jogou o problema, eu quero saber a solução. Vamos buscar uma solução encorajadora, porque o problema já está tendo demais. Vamos buscar a solução. Então, nós, como líder, nós não temos que ficar focados no problema, nós temos que focar na solução. Então, a nossa boca sempre tem que ser encorajadora. Isso faz parte de um líder de êxito, de um líder que tem nas mãos uma célula abençoada. Tem que ter mãos afetuosas. O que é isso, mãos afetuosas? A mão de um líder tem que ser mãos grandes, mãos que alcancem outras pessoas, que eles mostrem elas a Jesus. Essas mãos ajudam os meninos da célula e alcançam também os que estão fora da célula, os desiludidos, os fracos. Então, o líder, quando fala dessa mão aí, essa mão afetuosa, um líder não pode ter uma mão pesada, né? Pastor, minha célula, o pessoal não quer nada, o povo safado, não quer nada, o povo irresponsável. Cuidado, irmãos, com essa palavra. Você já orou pela sua célula? Você já orou por perguntar por que essas pessoas não querem ir? Por que essas pessoas não estão tendo comunhão? De repente, você está enfrentando uma luta espiritual. E você quer resolver isso na força da sua mão pesada. Pastor Marquinhos, ninguém foi. O povo não quer nada com nada, não. Pastor, esse povo é rebelde, esse povo não quer nada com nada. Parece que esse povo é desanimado. Irmão, você já ouviu as pessoas? Você já orou por elas? Sua mão já foi estendida para alcançar o que ela está a passar? Amém, queridos? Acontece isso ou não? Acontece isso ou não? Hã? O que vocês me dizem? Fala aí, pode falar. Pode abrir o microfone e falar. Ou isso que eu falei não acontece? O líder não tem essas crises de vez em quando, não. Hum? Tem sim, Oi? tem sim, tudo lá. Tem sim, as crises tem sim. Pois é. É, as dificuldades vêm, às vezes a gente prepara, as pessoas não aparecem, às vezes a gente é, é,
Até a questão do lanche, que não é tão importante assim, né? Faz parte da célula, mas não é o nosso objetivo, não é só encher a barriga do povo, mas tudo isso a gente às vezes enfraquece. Enfraquece que eu falo assim, tem um pensamento de fraquejar, por que que não veio? Por que que não tal? Só que, em contrapartida, às vezes, um que vem, isso é antes de você ministrar. Você está marcando, as pessoas desmarcam ou não aparecem. Mas quando o único que vem, você tem a célula com um, depois que você passa, você fica saciado, porque essa pessoa que veio foi importante para aquele momento. Então, às vezes, não é que a casa cheia que vai surtir o efeito que é nessa casa. Às vezes, uma pessoa já, já, já acolheu aquilo que você Por preparou. exemplo, isso mesmo, era. Por exemplo, do culto domingo. Vocês notaram que do culto domingo faltou pessoas do seu pequeno grupo? Sim, notei. Faltou. Notaram? Na segunda-feira você entrou em contato com eles? Responda para mim, não. Eu, pastor da igreja, domingo entrei em contato com todos os homens que faltaram o culto. Todos. Todos. Mandei mensagem para todo mundo que faltou no culto. E graças a Deus todo mundo me respondeu. E uns até agradecendo pelo cuidado. Mas eu acho que alguns deles não receberam nenhum contato do seu líder. Vocês percebem o que eu estou falando? Então, Uhum. essas mãos afetuosas, irmãos, ajudam muito, porque é mão de cuidado. É mão de cuidado, né? Uhum. Essa pessoa que não foi na igreja, aconteceu alguma situação que ela não quer falar, que ela não quer expressar. E quando você está ali mandando uma mensagem, quando você faz uma ligação, quando você está ali cuidando, né? Pastor, mas as pessoas são ingratas. Normal. Jesus passou isso, ele nunca iludiu para a gente. Ele falou: no mundo você vai ser traído, vai ter problema. Mas tem de bom ânimo, Uhum. vence o mundo, vocês vão vencer também, né? Mas a mão do líder tem que ser uma mão afetuosa. E aí vem o andar junto. Amém? O andar junto. Eu sempre falo, Uhum. irmãos, que a reunião de pequeno grupo, ela só é a concretização do que vem acontecendo na semana. Porque, na verdade, nós, como líder, por que que nós lideramos duas, três, quatro, cinco, seis pessoas no máximo, né? Justamente para ter essa facilidade para poder andar junto dessa pessoa. Percebeu que está distante? Irmão, vamos tomar um café, vamos caminhar. Está fazendo o que hoje? Né? Terminou o culto ali, ó, dá atenção para ela, fica um pouquinho com ela. Tem pessoas no grupo que já está mais firme. Você vai dar atenção agora para quem? Porque está mais distante. Tá, irmão, vamos conversar aqui com a gente aqui, como é que tá a semana, como é que tá? Vamos comer alguma coisa junto ali? Né? Chama para um café, vamos tomar um café hoje à tarde. Porque esse andar junto, ele vai criando intimidade, vai criando relacionamento. E um líder que anda junto com o seu pequeno grupo é um líder que tem todo mundo junto dele. Que ele está criando a atmosfera e um ambiente de compartilhamento, de comunhão. Uhum. Amém, querido? Sim. Vamos lá, Amém. continuando. E olhos que observam. Isso é muito forte, isso aí, ó. Um líder tem que ter olhos que observam. Ele tem que estar atento ao que está passando. Muitas vezes a pessoa não está com problema e ela está faltando o pequeno grupo, está faltando a igreja, e ela está falando uma coisa, mas quando você olha, observa, você está vendo que é outra coisa, né? Uhum. É outra coisa. Por exemplo, termina o culto ali, ele não quer conversar com ninguém, ele já termina o culto e sai correndo. Essa pessoa está com problema. Ele tem que observar. Por exemplo, eu chego na igreja, eu como pastor, eu chego na igreja, eu dou uma olhada na igreja. Só de olhar para a igreja, eu já sei quem faltou. Depois eu vou lá no grupo dos homens lá, dou uma olhada na lista lá e falo: esse aqui não estava, esse aqui não estava, esse aqui não estava, esse aqui saiu mais cedo. Sei todo mundo. A mesma coisa a Uhum. pastora faz, porque os nossos olhos estão observando. Uhum. Estou observando quem está ali no culto, observando quem chegou depois, observando quem saiu antes, né? Por isso que eu gosto muito de sentar lá na frente, gosto de sentar observando a igreja, porque eu estou de olho ali o que está acontecendo. Na hora de um aperto de mão, por que que um fulano não pega a mão do outro? Por que que um Uhum. está ficando mais distante, né? Sim. Uhum. Na hora da cantina lá atrás, lá, tá todo mundo lanchando lá e a pessoa
tá ali perto, ali, não compra nada, você chega nela, o que que foi, irmão? Ah, porque não tem dinheiro, muito céu. Pô, paga o lanche aqui, vem cá, come um lanche comigo aqui. Ela tá com vergonha de pedir que tá com vontade de um lanche, mas o líder atento, ele vê isso tudo. Ele tem Uhum. olhos que observam. Ele tá olhando, ele tá observando. Amém, queridos? Amém. Agora, eu tô chamando você como líder para me ajudar, porque eu não dou conta de fazer isso com 100 pessoas, não. Eu não dou conta, não. Eu dou conta de fazer isso no máximo 10. Mais do que isso, fica difícil para mim. Uhum. Entendeu? Por isso que eu estou chamando você para me ajudar. Então, o meu líder, muitas vezes, eu observo. Eu fico olhando para ele ali, não faltou o culto, o que aconteceu? Tá com a cara mais abatida, tá doente, o que que foi? Ah, tá coisa, vamos ver uma consulta, vamos ver um medicamento, vamos ver o que que tá passando um aperto financeiro, o que que aconteceu, por que que você não, né, tá desanimado, por que que a célula não está acontecendo? Quer dizer, é, eu consigo fazer isso com 10, com 12 no máximo, 15, agora com 100 eu não consigo. Por isso eu chamei você para você me ajudar a tomar conta dessas pessoas. Agora, se você não faz, joga tudo nas minhas costas, aí fica difícil. Aí eu não consigo. Aí nós vamos ter problema sério na igreja, porque a igreja não está sendo cuidada. E nosso papel na igreja é gerar esse acompanhamento. Amém? Amém. Amém. Beleza aí, irmãos? Interrompi o compartilhamento aqui e vamos então bater um papo dentro do que nós ministramos aqui. Dentro do que eu falei, queridos, ficou alguma dúvida? Foi esclarecido tudo ou não? Uhum. Tranquilo?